tornar um jovem acima da média, eu acho que é o desejo de muitos. Então, esse vídeo é para você que quer se tornar uma pessoa acima da média. Eu refleti nesses dias sobre, cara, hoje eu gosto de estudar, gosto de ler livros, e eu já fui um cara que não gostava nada disso, de estudar, de ler. E, cara, eu percebi uma coisa, eu percebi que a maioria das pessoas estão seguindo o caminho da distração, principalmente o jovem. Por isso que hoje em dia, poucos jovens sabem disso e poucos jovens conseguem viver acima da média. E, cara, eu percebi que hoje existe dois mundos. Existe o mundo das distrações, existe o mundo que você escolhe viver evoluindo, conquistando coisas na sua vida. E esses dois mundos dividem pessoas diferentes. Divide a pessoa que passa o seu dia distraído, ali alimentando a sua vida com distrações, com conteúdos vazios, mas também existe o outro lado, que é as pessoas que decidem passar o seu dia buscando por conhecimento, estudando, e isso faz total diferença na vida de cada um deles. As pessoas que passam os seus dias distraído, sem buscar por conhecimento, elas não conseguem obter resultados na sua vida. Isso é uma realidade que eu falei, poxa, mas pô, será que é isso mesmo, velho? E eu refleti, trouxe isso pra minha vida e refleti e percebi uma coisa, cara. Depois que eu comecei a gostar de estudar, minha vida mudou, cara. Eu consegui ter resultados. A minha visão sobre o mundo mudou completamente. Hoje eu já tenho uma visão diferente sobre a vida, sobre viver uma vida em paz, uma vida abundante. Principalmente eu, cara, que eu fui um jovem que sempre quis ter uma condição financeira boa, e a partir do momento que eu comecei a estudar, eu observei que ter uma condição financeira boa é possível. É possível você viver a sua vida em paz. Cara, eu quero que esse vídeo seja o mais simples possível, o mais direto. Vou me esforçar bastante para isso. Tenho um pouquinho de dificuldade na minha comunicação, mas vou tentar seguir firme de uma linha de raciocínio para você entender essa visão, cara. Porque se você ficar nesse vídeo até o final, pode ter certeza, você não vai sair a mesma pessoa. Você vai abrir a sua visão e vai falar, cara, isso tem sentido. Possa ser que você esteja igual eu. Não gosta de estudar, não gostava de estudar, que eu não gostava, cara. Não gostava mesmo de estudar. Eu sempre falei, cara, negócio de estudar, cara, isso aí não muda nada na minha vida, não influencia nada. Mas mal eu sabia que estudar, cara, ia mudar a minha vida. Eu vou colocar aí para você a foto. Quando eu fiz a primeira leitura de um livro, foi um livro que eu recebi de um amigo, e ele falou, cara, leia esse livro, porque depois que você finalizar a leitura desse livro, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sua visão vai abrir. E eu falei, cara, eu tenho dificuldade na leitura. Principalmente, cara, em ter constância de, naquela época, né, de começar um livro, ler um livro e terminar ele. Foi tanto que, se eu não me engano, eu passei 3 meses ou foi 2 meses para me terminar a leitura do livro. Mas depois, cara, que eu finalizei o livro, minha mente, todos os dias, quando eu lia uma página, 2 páginas, porque no começo, tudo no começo é difícil a gente conseguir desenvolver. Então, a leitura que eu fazia era pouca, mas toda vez que eu finalizava, minha mente ficava explodindo. Eu falei, cara, isso tem sentido, velho. E a maioria das pessoas não sabem disso, porque a maioria não busca por isso, por conhecimento, por estudar. Então, a minha experiência que eu tive, a partir do momento que eu desenvolvi o desejo de estudar, cara, minha vida mudou completamente. A minha visão sobre o mundo mudou, cara. Hoje eu vejo que muitas coisas é capaz. Coisas que eu achava que seria incapaz de alguém conquistar, de alguém viver aquilo. Hoje não, hoje eu acordo e eu vejo, cara, eu sou capaz disso. Você se sente capaz, cara, de conquistar coisas. Então eu comecei a enxergar o mundo de uma visão diferente. E a partir do momento que eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente, por conta do estudo e da leitura que eu vinha praticando, cara, muitos resultados eu consegui alcançar. Um desses resultados, cara, é conseguir ter disciplina, conseguir ter constância, conseguir acreditar no meu potencial, acreditar que, cara, se eu me esforçar, eu consigo aquilo. Então, às vezes, você tem desejo de passar em um concurso público, ou então de ter uma condição financeira boa, que é isso que a gente precisa entender. Cara, você percebe que o ensino que a gente teve, eles não passaram o básico que a gente precisa para nossa vida. Qual é o básico, Kevin? Cara,
educação financeira, educação emocional. Então, cara, se eu que a minha escolha foi essa, cara. Eu quero ser uma pessoa que tem performance, que tem disciplina, que tem um controle emocional. Até isso, cara. Eu não era tão controlado emocionalmente. Então eu falei, cara, se eu quero ter controle emocional, quero ter uma vida financeira boa, quero ter uma performance e disciplina, eu tenho que estudar para isso. Então, às vezes, se você quer fazer um concurso público, algum tipo de concurso, você precisa antes saber que matéria você precisa estudar para passar nela. Então, eu descobri o que, que eu queria para minha vida, foi uma das coisas que eu escolhi, cara, estudar sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano, educação financeira, sobre negócios, sobre o mercado digital, que é algo que eu estudo bastante. Porque é algo que eu tenho vontade de fazer, cara, é viver de internet, compartilhando conteúdo, ajudando as pessoas a ser pessoas melhores todos os dias, que é isso que eu busco para minha vida. Eu descobri isso, cara, que pessoas que estão acima da média, as pessoas que vivem um estilo de vida diferente, tipo pessoas ricas, que eu falo na questão de pessoas prósperas, que têm uma condição financeira boa, que viajam o mundo, que tem uma casa boa, que coloca seus filhos numa escola boa, elas não se cansam de estudar. Elas têm sede por buscar por conhecimento. Porque elas entenderam que, cara, desenvolver a mentalidade faz com que elas tenham uma tomada de decisão melhor. Elas pensam melhor sobre a vida, sobre as coisas que elas querem fazer. Então, essas pessoas elas conseguem se manter acima da média, porque elas fazem isso constantemente. Elas buscam por conhecimento todo momento, elas estão aprendendo. Tem pessoas que veem as situações assim e elas buscam criticar as pessoas que estão acima da média, não. Ela vê situações e elas perguntam, cara, por que está acontecendo isso? Porque quando elas fazem perguntas, automaticamente ela coloca o seu cérebro para pensar, cara, por que disso? Elas vão buscar por informações para poder entender o porquê está acontecendo aquilo. Por que eu estou tendo esse comportamento? Então, cara, é uma visão minha que eu tive esses dias. Eu, cara, tava refletindo sobre a minha vida. Até isso eu comecei bastante, cara. Refletir sobre a minha vida, cara. Tem vezes que eu paro assim e fico, poxa, velho. Começo a refletir, cara. Eu não gostava de estudar. Hoje eu tô morrendo de vontade todos os dias de estar buscando por conhecimento. Você gera um desejo por sede de conhecimento. Até a palavra de Deus ela fala que por falta de conhecimento as pessoas perecem. E isso é real. Tive que ir ali resolver um negócio, mas já voltei para gravar esse conteúdo. Eu vou tentar voltar para a linha de raciocínio. Bora lá, eu acredito que eu parei na parte que eu falo sobre a busca por conhecimento, sim. Que a palavra de Deus fala que por falta de conhecimento as pessoas perecem. Cara, e às vezes a gente perde a oportunidade por a gente não ter o conhecimento necessário de aproveitar aquela oportunidade. Então, as pessoas que ela se torna bem-sucedida, ela desenvolveu essas capacidades de, cara, se tem uma oportunidade, elas conseguem aproveitar porque elas têm o conhecimento sobre aquilo. Então, pô, se você quer ser uma pessoa acima da média, você precisa entender isso, velho. O exemplo pessoal que eu tenho, cara, é que é isso. Eu era uma pessoa, um jovem que eu já fui um jovem que eu não gostava de estudar, de ler, e muitos resultados eu não consegui alcançar por conta que eu não tinha capacidade de ter aquele resultado, por conta que eu não busquei por conhecimento para me capacitar. E a reflexão que eu tenho sobre isso é que cada vez mais existe mais distrações para fazer com que a gente permaneça no mesmo lugar. Então é meio que uma luta que a gente tem que enfrentar contra essas distrações. Tipo, cara, é muito fácil a gente passar uma hora consumindo conteúdos vazios, mas a gente passar uma hora, cara, estudando é muito difícil. Então a gente tem que saber escolher, cara, eu quero seguir pelo caminho difícil, então se o difícil é passar uma hora estudando ou uma hora lendo, fazendo leitura, cara, então eu tenho que fazer isso. Porque se você não fizer isso, cara, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir obter o resultado que eu quero para minha vida. Então a reflexão que a gente tem que ter, cara, o mundo está cheio de distrações, então eu não posso ser uma pessoa distraída. Eu tenho que buscar por conhecimento, eu tenho que me capacitar todos os dias. Eu não sei se esse vídeo está muito longo para vocês, mas que eu consiga, eu quero, né? Meu desejo é que eu consiga manter vocês nessa linha de raciocínio.
Até isso, eu tô começando agora, eu tô estudando sobre isso, comunicação, e é algo que eu quero me especializar, quero me comunicar mais na internet, de uma forma que as pessoas entendam minha reflexão e meu ponto de vista. Quando você entende isso, cara, o valor de estudar, você percebe que estudar já não significa, não, já não é mais para você obrigatório, e sim um estilo de vida. Aquilo não se torna mais obrigatório. Poxa, velho, eu tenho que estudar. Não, você não fica mais com isso. Você fala, cara, eu tenho que chegar em casa, eu quero estudar, velho. Eu quero buscar por conhecimento, eu quero me capacitar nessa área. Então ele deixa de ser obrigatório e começa a ser um desejo seu de viver aquilo. E é muito massa porque quando aquilo deixa de ser obrigatório e se torna um desejo seu, cara, dificilmente você vai desistir de estudar, você vai parar de estudar, ou então você vai ficar um dia sem aprender nada. Todos os dias, cara, quando finalizar o dia, você vai falar, cara, eu aprendi isso. Isso é muito da hora, velho. Muito da hora mesmo, porque todos os dias você tá evoluindo 1% todos os dias e você tá sendo uma pessoa melhor todos os dias. Você tá conseguindo obter resultados diferentes todos os dias. Você percebe que um ano se passa muito rápido ou uma semana se passa muito rápida e você já evoluiu. As pessoas quando chega próximo a você e fala, cara, você não é a mesma pessoa que eu conheci. O que foi que tá acontecendo? Mas isso é o resultado que a busca pelo conhecimento, estudar, gera na sua vida. As pessoas que te conheciam antes já não te conhecem mais. Já as pessoas que não buscam por conhecimento, você pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Acredito que você conhece alguém assim. Que se você passar 1 ano longe dele e voltar, cara, vai se tornar a mesma pessoa com os mesmos resultados e os mesmos comportamentos. Eu não tô aqui também para julgar ninguém, cara. Eu só tô compartilhando a minha visão. O que tá me fazendo ser uma pessoa melhor e alcançar alguns resultados que eu quero para minha vida, principalmente, cara, ser uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa que vai impactar a vida das outras pessoas através da minha abundância e através da rede social, da internet. Então, cara, eu tinha preparado aqui alguns tópicos para me conversar com você. Nem segui isso aqui. Eu sou assim, cara, eu preparo tudo e depois que eu ligo a câmera, cara, as coisas vai fluindo. Mas eu quero ser o mais direto ao assunto que eu quero passar para vocês, que eu consiga manter vocês numa linha de raciocínio, que vocês venham entender o vídeo, mas calma. Entenda o que eu tô começando agora, tô me comunicando agora. Eu nem gostava, cara, de falar em público, principalmente em conversar. Hoje eu tenho o desejo, cara, de conversar com pessoas, de aprender. Até isso mudou na minha vida. Então as pessoas falam, cara, você não é a mesma pessoa. E para finalizar, eu. Para finalizar, eu já falei tudo. Então, talvez seja isso que separa uma pessoa que vai viver uma vida extraordinária, acima da média, e uma pessoa que não vai conseguir viver isso. É gostar de estudar, aprender a desenvolver isso, que isso vai fazer com que você seja uma pessoa acima da média e esteja 1% melhor todos os dias e conseguindo ter resultado todos os dias. Porque é isso que importa, é os resultados que a gente tem todos os dias ou no longo prazo, porque esse resultado depende do conhecimento que a gente adquire. Então, cara, se você quer ser bem-sucedido, estude sobre finanças. Se você quer ser é, uma pessoa boa em comunicação, estude em comunicação. Se você quer ser uma pessoa que quer fazer dinheiro na internet, estude sobre digital, porque você não vai se arrepender e no longo prazo, cara, você vai sentir orgulho da pessoa que você se tornou. Então é isso o vídeo de hoje. Curte aqui, comenta, é uma visão minha que eu precisei compartilhar com vocês. Eu falei, cara, eu tenho que compartilhar isso com a galera que me acompanha, porque isso está fazendo com que eu me torne uma pessoa melhor todos os dias. Então, é isso que eu quero. Eu quero compartilhar isso com vocês. E, cara, o meu desejo de verdade no final desse vídeo é que eu consiga passar com clareza, que eu tenha conseguido passar com clareza todo o conhecimento para você, que você entenda o que eu falei e também que no final desse vídeo você curte, comenta aqui também. E, cara, é uma jornada que não tem fim. É todos os dias melhorando, se aperfeiçoando, altos e baixos, dias que você vai conseguir fazer o que você quer fazer, outros dias não. Mas, cara, vale muito a pena você decidir mudar de vida.
porque você mesmo vai se ter orgulho disso tudo. Outra coisa, ninguém vai fazer por você, ninguém vai mudar por você, ninguém vai treinar por você, ninguém vai ler um livro por você, cara. Ninguém vai assistir esse vídeo também por você. Então, cara, curte esse vídeo, dá essa moral, me acompanha nessa jornada, cara. Acredito que daqui a 10 anos muitas coisas já vai ter mudado na minha vida, na vida de vocês. E você vai lembrar, cara, eu assisti um vídeo de um jovem que falou sobre gostar de estudar. Porque gostar de estudar vai me colocar acima da média. E hoje estou aqui, sendo uma pessoa diferente, uma pessoa melhor todos os dias. E é isso, cara, pro vídeo não ficar muito longo. Não sei se ficou longo, mas tô evoluindo todos os dias. Você também assistindo esse vídeo vai estar evoluindo. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreve, comenta qual está sendo a sua visão. Compartilha também com alguma amiga, algum colega que você sabe que ele precisa escutar isso. E bora pra cima. É você contra você todos os dias. E até o próximo vídeo. Valeu!